Aqui, senhores, acredito que seja um dos ensaios mais relevantes para conhecimento mais profundo acerca da performance de controle de cada ingrediente ativo fungicida no controle de ferrugem. O que eu vou apresentar para vocês aqui são 4 estrubirulinas diferentes, aplicadas de forma isolada. Aqui foram realizadas 5 aplicações com intervalos rigorosos de 14 dias para justamente comparar o desempenho de controle do fungicida isolado frente à ferrugem. Então a gente usa a soja como um painel aí para mostrar a interação fungo-fungicida direta aqui e o quadro atual da resistência da ferrugem aos fungicidas. Serão apresentados aqui 4 estrubirulinas diferentes, que são os primeiros que nós vamos ver. Depois nós vamos para 5 carboxamidas diferentes, isoladas, e 5 triazóis diferentes. E no final do ensaio a gente vai poder comparar isso com os protetores multissítio: oxicloreto de cobre, mancozeb e clorotalonil. Então, vamos observar. A primeira parcela, como padrão de todo o protocolo, é o tratamento testemunha, sem nenhuma aplicação de fungicidas. Então, esse tratamento não recebeu nenhuma aplicação para nós ter o padrão de controle negativo e avaliar como é que foi o comportamento dos ingredientes ativos. Este tratamento já apresenta 5 aplicações da primeira estrubirulina, vamos chamar ela aqui de estrubirulina A, e você vê que ela realmente hoje não representa um controle satisfatório da ferrugem. Ela não é nula, como a gente segue afirmando, mas ela não tem um controle satisfatório, mas apresenta aí na faixa de 20 a 30% de controle de ferrugem. Aqui nós temos a segunda estrubirulina, vamos chamar de estrubirulina B. Vejam que essa aqui tem um desempenho um pouco inferior à primeira estrubirulina e, de fato, a resistência que a ferrugem desenvolveu para estrubirulinas é de forma estável e tem sido duradoura há pelo menos 12 anos, 12 safras, se apresenta dessa forma como vocês estão vendo. Aqui temos a terceira estrubirulina, vamos chamar ela de estrubirulina C, e vejam que ela é uma das estrubirulinas com desempenho um pouco melhor. Ela já apresentou um controle um pouco melhor de ferrugem e ela é uma das estrubirulinas que ainda pode nos auxiliar em misturas com outros ativos mais robustos no manejo dessa terrível doença. Esta aqui é a nossa quarta estrubirulina, vamos trabalhar ela de estrubirulina D, e observem que dentre das 4 estrubirulinas que eu mostrei para vocês, esta aqui é uma das que tem o melhor desempenho. Vejam como ela está com a parcela bem mais preservada dentro das 5 aplicações realizadas, contudo, ela obviamente não consegue controlar a ferrugem sozinha. Então ela, em boas misturas hoje, consegue nos trazer bons resultados de controle e de eficiência. Lembrando que esse protocolo tem o intuito de monitorar a resistência e a variabilidade genética do fungo frente à sua sensibilidade às moléculas. Não é realmente para ter um bom controle, sim o ensaio de fogo, como a gente chama, para mostrar o desempenho e como está a resistência para nos ajudar nas orientações e nas recomendações. Vamos às carboxamidas. Aqui nós temos 5 carboxamidas. A primeira carboxamida, vamos chamar de carboxamida A. Podem observar que a preservação da parcela ficou bastante comprometida. Então vejam que o avanço da resistência da ferrugem para carboxamidas, desde a safra 2016, quase 10 anos, já 8 anos, 8 safras, também tem sido bastante agressivo e robusto, trazendo bastante dificuldade para o posicionamento desses fungicidas no controle dessa doença. Aqui nós temos a segunda carboxamida, vamos chamá-la de carboxamida B, e vejam que ela já teve um desempenho de controle de ferrugem bem superior à primeira carboxamida. Então a variação entre o controle de ferrugem por carboxamidas, ela hoje se apresenta superior à variação que a gente tem observado entre as estrobirulinas. Então as associações aqui, é muito importante ter esse entendimento para saber e poder extrair o melhor resultado dessas combinações aqui. Aqui estamos na parcela da nossa terceira carboxamida, vamos chamá-la de carboxamida C. Percebam que ela tem apresentado um resultado de controle bastante inferior à carboxamida anterior. Aqui vocês podem ver que ela não conseguiu preservar a parcela já está bem amarelada e morta de ferrugem, severidade similar à testemunha, então uma carboxamida apresentando aí um baixo controle de ferrugem. Aqui temos a nossa quarta carboxamida, vamos chamá-la de carboxamida D, e vejam como essa aqui apresenta um dos melhores desempenhos de controle para ferrugem comparativamente às demais carboxamidas testadas aqui de maneira isolada. Percebam que ela preservou muito mais as folhas da parcela. Obviamente, assim como a gente viu a estrubirulina, que estava boa de controle, não dá conta do manejo da ferrugem de forma isolada, contudo, essa aqui seria a carboxamida que mais tem trazido segurança nas recomendações para o manejo da ferrugem. Agora chegamos na última carboxamida, a quinta carboxamida desse experimento, chamaremos ela de carboxamida E, e observem que pela própria coloração da parcela, que está bem amarelada, como ela não conseguiu ter um bom controle de ferrugem. Então, a diferença entre as carboxamidas, como eu estava citando, tem sido bastante grande e isso é de muita valia para a gente poder orientar melhor nas
posições de manejo. Lembrando que ferrugem é uma doença sazonal. Tem safras como essa que são terríveis e se apresentam de forma muito didática, mas em situações de cultivo precoce e de soja de outras regiões, com a ausência da ferrugem, muitas vezes em algumas aplicações, algumas carboxamidas que aqui não se apresentaram com satisfação de controle, podem ter um resultado muito mais expressivo para outras doenças, lembrando que não é só de ferrugem que a soja sofre. Agora vamos poder avaliar e comparar 5 triazóis diferentes, principalmente a variação de controle de ferrugem quanto à resistência. O primeiro grupo de fungicidas utilizado no manejo dessa doença. Aqui, nosso primeiro triazol, vamos chamá-lo de triazol A. Vejam como o seu potencial de controle de ferrugem continua muito baixo, apesar de apresentar um nível de controle, mas um nível muito baixo. Essa é uma mensagem relevante. Considerar que o fungicida, apesar de fragilizado pela resistência, ele ainda preserva, claro, algum efeito. Ele não é nulo. Aqui estamos no nosso segundo triazol, um outro produto curativo, vamos chamá-lo de triazol B, e notem que esse aqui já tem um controle de ferrugem mais pronunciado. Contudo, ainda é um controle de ferrugem fraco comparativamente a outras moléculas que observamos no início desse vídeo. Dentro dos nossos 5 triazóis em avaliação, aqui estamos no nosso terceiro triazol, vamos chamá-lo de triazol C, e percebam que esse aqui não tem um bom controle de ferrugem. Esse é um triazol que apresenta uma baixa eficiência de controle de ferrugem nos dias atuais. Aqui temos o nosso quarto triazol, iremos chamá-lo de triazol D, e percebam que este aqui já apresenta um controle um pouco melhor de ferrugem. Comparativamente aos 5 triazóis aqui em avaliação, esse aqui, nessa safra, é o que teve o melhor desempenho de controle de ferrugem comparativamente. E por fim, o nosso quinto triazol, o triazol E, também de forma isolada, apresentando aqui a sua reação à ferrugem asiática da soja. Então, de fato, a gente consegue perceber que nenhuma molécula de maneira isolada consegue apresentar uma efetividade de controle significativa. Aqui, visando complementar o entendimento quanto ao controle de ferrugem, a gente está avaliando de forma isolada, nos mesmos momentos e números de aplicações, com intervalos de 14 dias, os fungicidas protetores multissítio, para que aqui vocês tenham um entendimento da importância do protetor multissítio no manejo da ferrugem, que mesmo de maneira isolada, a intervalos longos, observe, esse é o primeiro protetor multissítio que nós estamos demonstrando aqui. O primeiro deles é o oxicloreto de cobre, aplicado nesse experimento nas doses de 750 ml por hectare. Aqui o nosso segundo fungicida protetor multissítio, o clorotalonil, aplicado nas doses de 1,5 litro por hectare, com 5 aplicações a intervalos de 15 dias. Percebam que a ferrugem é muito forte, é uma safra muito didática para o nosso aprendizado e muita força de ferrugem no bacheiro. E também, se você der um zoom aqui, vai perceber muita ferrugem na folha da ponta, no ponteiro. Vai poder ver bem direitinho que também apenas a utilização do protetor multissítio não é seguro para o manejo de ferrugem em safras de alta pressão. Contudo, percebam a diferença do teste isolado do protetor multissítio versus as moléculas específicas que são mais fragilizadas pela resistência no manejo da ferrugem. E por fim, esse aqui é o nosso último protetor multissítio, é o Mancozeb aplicado a 1,5 kg por hectare com adjuvante nessas 5 aplicações comparativas desse teste. Observem que ele também apresentou um controle similar ao do clorotalonil, contudo a ferrugem está bastante forte, mas isso aqui demonstra que hoje a melhor estratégia de recomendação para o controle seguro de ferrugem da soja é uma adequada combinação de ingredientes ativos, contendo sempre a presença e a participação do protetor multissítio. Aqui, como não poderia faltar essa resposta, nós comparamos as duas morfolinas do mercado, que são inibidores de esteróis, mas não têm a ação no mesmo ponto de ação que os triazóis, e representam ferramenta importante no manejo de ferrugem e incluindo na rotação de ativos e no manejo de resistência. Essa aqui é a primeira morfolina, vamos chamá-la de morfolina A, e notem, quando a gente compara a morfolina com os triazóis, os 5 triazóis que nós comparamos aqui nesse vídeo para vocês, como a morfolina ela apresenta um potencial de ação curativa de ferrugem similar, se não até superior ao melhor triazol que a gente pôde observar esse ano naquela comparação ali nas parcelas anteriores. Aqui temos a nossa segunda morfolina, morfolina B, onde podemos observar também que ela tem um potencial de controle curativo da ferrugem bastante pronunciado, demonstrando que essas duas morfolinas têm um potencial de ação bastante interessante, trazendo mais seletividade e também agregando aí no manejo da
resistência e na segurança para o controle de ferrugem em anos difíceis para o sul do Brasil. E encerrando esse vídeo, senhores, que agora veremos a parte dos resultados, o último tratamento que nós comparamos é para tentar auxiliar as regiões do Brasil que sofrem com o mofo branco, para demonstrar como este protetor, apesar de não ser multissítio de ação, ele tem um bom efeito no controle de ferrugem. Aqui nós temos as aplicações comparativas nos mesmos intervalos do fluazinam a 1 litro por hectare, 500 gramas de ingrediente ativo com adjuvante. E percebam que a ferrugem está muito similar àquela observada nos protetores multissítio isolados, né? No mancozeb, clorotalonil e oxicloreto de cobre. Então isso aqui é um teste para demonstrar que em situações onde você tem o enfrentamento do mofo branco junto com a ferrugem, o fluazinam é uma ferramenta que pode manejar o mofo e ficar no lugar do protetor multissítio, ou seja, você não tem a necessidade de adicionar o mancozeb mais o fluazinam. Quando você tem os dois alvos, o fluazinam pode ser uma ferramenta mais inteligente para essa posição e essa recomendação. E assim nós fechamos um dos ensaios mais interessantes, numa das safras mais interessantes de serem avaliadas. E fecho aqui falando e demonstrando para vocês que ali nós temos outra testemunha. Consegue observar? Consegue observar aqui, ó, então na Brasmax lança, para quem conhece, ela é bem sensível à ferrugem. Uma safra com uma pressão extraordinária da doença. A gente vê as testemunhas morrendo, amarelando, e os tratamentos ainda com preservação da área foliar. E o recado que fica é que esse entendimento ele é muito importante, mas que o fundamento principal do manejo de ferrugem é a rotação dos ativos ao longo das aplicações, a preservação dos intervalos a no máximo 15 dias entre as aplicações, a entrada cedo, precoce, antes dos 30 dias da cultura e boas associações, sempre contemplando os protetores multissítio. Dessa maneira a gente consegue ter segurança nas recomendações, resultados bons de controle e manejo de resistência para tentar ainda preservar as nossas ferramentas de forma que vocês viram isoladas, que tem algumas aí que ainda estão nos ajudando muito no controle dessa doença. Agora que vimos todas as parcelas do campo, um dia de campo virtual, vamos ver os resultados da eficiência de controle para a ferrugem da soja numa safra com uma pressão muito forte da doença no comparativo desse protocolo. Esse trabalho previu 5 aplicações do ingrediente ativo isolado na sua dose de bula. Então é um comparativo para avaliar como está a dinâmica da resistência da ferrugem aos fungicidas, a cada ingrediente ativo isolado. Considere, na minha explicação aqui, que é uma tentativa de ajudar a orientá-lo para que você tenha dentro de um programa de aplicações combinações contendo alguns desses ingredientes ativos quando na tua janela de semeadura, época de semeadura ou região, você pretenda enfrentar a ferrugem asiática da soja. Vamos dar uma olhada. Ainda seguimos muito parecidos com os anos anteriores. A gente tem a picoxestrobina aí com uma boa eficiência de controle, então podendo ser recomendada para a ferrugem nas aplicações mais adiantadas no ciclo da soja. O hiperfluxan com uma boa carboxamida, ainda mantendo um desempenho de controle de ferrugem satisfatório. O proteoconazol, que muitos andaram condenando essa safra, como disse, sim, ele tem sofrido com a perda de sensibilidade para a ferrugem, mas ainda é uma ferramenta extremamente importante no manejo da ferrugem na soja. Sem considerar que ele hoje é uma das moléculas mais importantes no controle da mancha-alvo e de outras doenças que são complexas na cultura da soja. Seguido do tebuconazol, isso sim é uma novidade. O tebuconazol, um fungicida bastante antigo, triazol, curativo, não é muito seletivo quanto a produzir fitotoxicidade, mas hoje se torna uma ferramenta barata e útil para associar a outros produtos contendo carboxamidas ou estrubirulinas, visando lograr um bom controle de ferrugem em situações de várias aplicações, como ocorreu no sul do Brasil esse ano. Em médias aí com 5, 6 aplicações, você consegue rotacionar melhor os ativos com ele. E vejam a importância que mesmo nesse protocolo comparativo, foram feitas 5 aplicações isoladas de clorotalonil e mancozeb, como esses dois apresentam aí um papel muito importante no manejo da doença, especialmente no tocante ao não avanço da resistência. Aqui estão todas as moléculas do mercado de fungicidas que são vendidas no Brasil. E eu faço a relevância aqui que nós estamos falando de ferrugem, resultados da safra 2024, alta pressão da doença, como se comportou a dinâmica da resistência. Então, elencando aqui as principais moléculas que podem ser consideradas no planejamento da safra seguinte, caso a ferrugem venha a ser uma doença importante. Lembro que se nós jogar aqui cercóspora, doença final de ciclo, oídio ou mancha-alvo, por exemplo, esse gráfico muda
completamente. E justamente nesse cenário, ó, tem vários produtos aqui que são conhecidos de não terem alta eficiência de controle para a ferrugem, porém que são importantíssimos dentro de um programa de manejo de fungicidas para o controle das manchas e do oídio, incluindo o mofo branco também aqui para o sul e outras regiões do Brasil. Então, com isso aqui, fechamos esse vídeo, um dia de campo virtual, onde a intenção principal é ajudá-los no planejamento e execução de controle de ferrugem para a próxima safra. Teremos vídeos focados também para o controle de manchas e outras doenças da soja aqui na plataforma. Pegue seu celular ou notebook e conheça o Nagro, a melhor plataforma que une conhecimento técnico e a comunidade mais ativa do agro. O que você encontra na plataforma? Aulas práticas e diretas, conteúdo que a faculdade não ensina, voltado para o que realmente faz diferença no campo. Meus amigos, o desafio da cultura do trigo é o manejo de doenças. Conecta Nagro, uma comunidade ativa de agricultores, técnicos e pesquisadores, trocando experiências em tempo real e resolvendo dúvidas na hora. O Nagro é parceria, amizade e presença 24 horas no bolso do agricultor.